Segundo Reis, capítulo 6, do primeiro versículo ao versículo 7. Primeiro Reis, Segundo Reis, eu falei primeiro, segundo, né? Segundo Reis, capítulo 6. Vamos ler esse texto. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou o pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Aqui conta a história de mais um milagre realizado pelo profeta Eliseu, quando fez flutuar esse machado. Eles estavam na casa de profetas. Eliseu era o profeta, mas ele era um professor de profetas, um fazedor de profetas. E ele tinha uma casa de profetas, um seminário, certamente onde ele instruía, ensinava, preparava outros para o ministério. E ele estava ali com seus discípulos, seus alunos, e eles começaram a sentir que o lugar em que eles estavam era um lugar pequeno, era um lugar apertado. E eles sentiram o desejo de ampliar aquele lugar e aumentar aquele espaço para eles estarem ali. E aí alguém sugeriu de fazer isso. Disseram: vamos nos unir todos, vamos catar lenha e vamos então aumentar esse espaço. E Eliseu concordou, disse: muito bem, então vamos. Foram lá para o Rio Jordão, desceram, e eles foram buscar algumas lenhas, algumas madeiras, para eles aumentarem aquele lugar onde eles estavam. Certamente era uma tenda, um local feito de madeira, coisa artesanal, não era como hoje, tijolo, cimento. Então eles foram, e quando chegaram lá, um deles cortando a madeira, o machado sai daquele pau, né, cai dentro do rio, e ele então grita: ai, meu senhor, e agora? O machado caiu no rio, e esse machado nem era meu, era emprestado. E Eliseu está lá, e ele diz: onde caiu? Foi aqui que caiu. Mostrou o lugar onde havia caído. Eliseu cortou um pedaço de madeira, lançou ali na água, e o machado de ferro flutuou. Ele flutuou, foi um milagre, né? E ele disse: agora vá e pegue o seu machado, pegue o machado de volta, para você continuar trabalhando, para não ficar trabalhando aí com uma madeira, batendo aí, você tem que ter um machado. E ele então pegou de volta o madeiro, o machado, pôs ali naquela madeira,
e certamente continuaram a trabalhar e chegaram no seu objetivo, mas ficou aqui registrado esse momento, esse evento, esse milagre que Eliseu operou. Mas isso aqui, irmãos, nos traz uma lição, muitas lições para a nossa vida, e hoje eu quero trazer uma palavra específica, não grande, mas uma palavra pequena, mas muito importante, que eu meditei nesses dias agora e fiquei pensando. O perigo de se perder instrumentos espirituais que são responsáveis pelo nosso avanço espiritual, pela nossa força, pela nossa alegria espiritual. Há um perigo de se perder aquele instrumento muito importante que se torna responsável, que é responsável pelo nosso desenvolvimento espiritual, pela nossa vida espiritual, nossa força de viver, é responsável pelo nosso bem-estar espiritual. Existem alguns instrumentos muitíssimos importantes que não podem ser perdidos. Há um perigo das perdas espirituais, ferramentas espirituais que não podem ser perdidas na nossa vida. É a palavra que eu quero ministrar hoje. Algumas ferramentas que não podem ser perdidas, irmãos. Nunca. Porque se você perder, você vai parar. Quando aquele discípulo perdeu o machado, ele parou. E ele parou, e não só ele parou, mas outros pararam por causa dele também. Porque aquele momento trouxe um certo desconforto e chamou a atenção de todos. E certamente todos pararam. O trabalho parou por causa do machado de um que caiu. E foi necessário haver ali a intervenção divina, a consciência dele e a preocupação dele. E aí o profeta operou esse milagre. Coisa simples que a gente vê assim, tão simples, mas isso traz uma lição. Existem alguns instrumentos, algumas ferramentas na nossa vida como cristão, como crente, que não podem ser perdidas. Não podem. E se por acaso perder, grite logo. Dê logo um grito de alarme: Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Para que o Senhor opere um milagre e você venha tê-lo de novo. Venha receber de novo. Venha recuperar aquilo que você perdeu. Porque, irmãos, tem coisas que se perdem e que, se você não tomar cuidado, você nunca mais vai encontrar. E pior, você vai se acostumar sem aquela coisa que você perdeu. Vai se acostumar com a falta daquilo ali. Daqui a pouco ele não vai mais fazer falta. E você vai viver como se aquilo nunca existiu na sua vida. Isso é muito perigoso quando se fala de coisas espirituais. Estou falando isso porque, irmãos, um crente, quando perde essas ferramentas aqui, algumas dessas, eu coloquei algumas aqui, enquanto eu estava sentada ali, fui botando outras assim, que eu fui me lembrando. Meu Deus, isso também a gente não pode perder. Eu cheguei ali e comecei a adorar. Eu digo, a gente não pode perder a capacidade de adorar o Senhor.
o desejo de adorar a Deus. Amém, irmãos? Isso é uma das coisas, querido, não pode perder isso. É uma delas que eu cheguei ali e pensei, eu digo, quando a gente levanta as mãos e adora o Senhor. Crente que perde isso, essa vontade, esse desejo, essa necessidade, esse anseio, essa fome de fazer isso, você perdeu um instrumento muito importante na sua vida, irmãos. E isso vai refletir no andamento da sua vida espiritual, porque ele não vai andar, ela vai parar. Comecei a meditar nessa palavra, porque eu encontrei uma pessoa tão querida, tão amada, e que me levou essa semana a orar e a chorar e até jejuar por essa pessoa, porque era uma pessoa tão abençoada, tão abençoada. Eu já fui tão abençoada por essa pessoa, uma pessoa tão abençoada, tão cheia de Deus, tão cheia da graça, com uma palavra, com um dom, o dom carismático, sabe? Uma coisa linda. É tão usado por Deus. E eu encontro essa pessoa completamente perdida, completamente apagada, completamente, que eu estou dizendo, que nem igreja frequenta mais. Jesus, meu Deus, tem misericórdia, frequenta mais nem igreja. Aquela pessoa não tem uma palavra fluente, uma palavra maravilhosa, tem mais. Perdeu a graça, perdeu a unção, perdeu tudo, ao ponto de até se esconder da gente, se esconde, evita, não quer nem falar com crente nenhum, com irmão nenhum, não quer conversa, perdeu. Aí eu fiquei meditando, meu Deus, como é que pode? Jesus, como é triste, meu Deus. E eu fiquei pensando nisso a semana inteira. Como é triste quando um crente, isso é possível acontecer com qualquer um de nós, eu e você. Diga para o seu irmão, toma cuidado, meu irmão, para não perder. Diga aí, diga, tome cuidado para você não perder essa capacidade que você tem de servir ao Senhor. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Irmãos, não tem coisa mais feia, mais triste, mais deprimente do que você ver um crente que era antes cheio da graça, alegre, cheio da unção, abençoado, feliz. Porque a coisa mais linda que tem é um crente cheio do Espírito, cheio da alegria, cheio do desejo de servir ao Senhor. É a coisa mais linda que tem. É você encontrar um servo de Deus cheio de Deus de verdade, cheio de Deus. Precisa ser extraordinariamente, sabe, desses que você pica fogo, que é canela. Não precisa ser, não, para ser cheio de Deus, precisa nem, sabe, essas coisas mirabolantes, fazer isso acontecer, falar. Não, irmão, você, às vezes, um crente bem simples aí, que não abre nem a boca para conversar com ninguém, mas é cheio de Deus, é um servo de Deus, é cheio de Deus, amém, irmãos? Você ama a presença de Deus, Deus está com você, você ama a palavra, você vive Deus, é a coisa mais linda. Agora, irmãos, o contrário, é a coisa mais feia. Eu já pude ver que é a coisa mais feia que tem é o crente quando ele perde essas coisas aqui. Aí eu coloquei algumas coisas que não podem ser perdidas. Intimidade com Deus, diga. A intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Para chegar para Deus e falar com Deus? Falar com Deus. Eu creio que você é como eu, que chega assim, Senhor, outro Pai, ô Senhor. Parece até que você está falando com uma pessoa sua, você chegar assim, se ajoelhar, ou então entrar no seu quarto, no banheiro, num lugar, só você, na igreja é diferente, mas em casa,
gente, uma pessoa íntima, e a gente sente Deus aqui. Amém, irmão? Não é verdade? Quem já falou assim, meu Deus? Nós temos, quem tem intimidade com Deus é assim. Isso é bom demais, a conta não é bom demais. Você falar com o seu Deus, com o amado da sua alma, com o querido do seu coração, uma pessoa mais importante da sua vida como Deus. Você falar com Ele, você exportar Ele, você adorar Ele, você se deleitar nos seus pés. Isso é intimidade com Deus. O crente perdendo isso, meu irmão. O crente que perde essa capacidade de ter essa comunhão profunda com Deus, sabe, de falar com Deus, de saber que Ele está ali lhe ouvindo, essa comunhão. Olha, irmãos, a perder essa presença de Deus na sua vida vai deixar você com um fim raquítico. Você vai murchar. Um crente, quando perde uma comunhão com Deus, a gente percebe na fisionomia dele, logo de cara. A fisionomia dele já mostra que ele não tem mais intimidade com Deus. A palavra dele, quando ele já se percebe também, tudo denuncia quando o crente perde a comunhão e a intimidade com Deus. Irmãos, isso é o que a gente tem de mais precioso. É esse privilégio de você poder se ajoelhar e falar direto com o teu Pai. E saber que Ele está lhe ouvindo. Isso é bom demais, isso é uma riqueza, isso é um privilégio, é um presente que Deus nos deu. Você viu Adão quando perdeu uma comunhão com Deus, foi o que ele fez? Se escondeu. Se escondeu. Não quer nem ver Deus. O crente é a mesma coisa. Quando perde a intimidade com Deus, fica fugindo da igreja, foge dos crentes, foge do pastor, foge. Isso é para dizer, isso é uma forma de demonstrar que ele de Deus já está fugindo há muito tempo, já fugiu há muito tempo. Então ele foge da Bíblia, ele foge da palavra, ele foge de culto, ele foge de oração, ele foge de tudo. Tudo que diz respeito a Deus, ele foge. Se ele vê um crente que vem ali na rua, ali, é conhecido, ele, se puder, ele rapidinho, você já teve, eu já tive essa experiência de perceber que antes, sabe, ele acha que eu nem percebi, eu percebi como ele desviou lá que estava fazendo. Como ele trocou, como ele tirou o rosto, assim, para nem me encarar, nem me ver. Por quê? Ele não fez nenhum mal a mim, eu não fiz nenhum mal a ele, não tem nada contra, mas é porque eu represento as coisas de Deus. Então quem representa Deus, ele está fugindo. É muito feio, é triste, irmãos. Agora imagine o estado espiritual dessa pessoa. Olha, intimidade com Deus não pode se perder. Amém, queridos? Você tem que ter essa segurança de que você pode chegar à presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, qualquer momento. Você fala com Deus e Deus está te ouvindo. Ele é teu amigo. Você tem que ter essa segurança de que Deus está andando com você. Amém, irmãos? Onde você estiver, você tem que saber: Deus está comigo. O Senhor está comigo. Você está viajando, você está falando com Deus. Você está trabalhando, você está falando com Deus. Você está dentro do ônibus, você está falando com Deus. Onde você estiver, você está fazendo, você está em comunhão com Deus. Isso é bom demais. Gente, quando perde essa comunhão, essa intimidade com Deus, ele não fala mais com Deus. Ele murmura, em vez de falar com Deus, em vez de conversar com Deus, em vez de estar contando a Deus, pedindo a Deus, falando com Deus, ele está murmurando, ele está reclamando, ele está chateado, ele está fazendo qualquer outra coisa, menos falar com Deus. Não perca a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, pelo amor de Jesus. Esse é um recado que eu trouxe para você hoje, que tem coisa pior na vida, não, viu? Amém? Você vê, na Bíblia tem muitos exemplos. Você vê Saul perdeu isso. Porque Saul, a
foi triste no final de Saul. Sansão era um outro homem de Deus. Você sabe disso, muitíssimo abençoado, cheio de unção, cheio da graça, né? Levantado por Deus para livrar o seu povo das mãos dos filisteus, dos inimigos de Israel. E ele, simplesmente por causa de seus procedimentos, de suas desobediências, de suas atitudes precipitadas, o caminho que escolheu errado, chegou também a perder a presença de Deus. A história dele diz até que o Espírito de Deus se retirou dele, saiu dele, se retirou dele, porque naquela época assim, o Espírito de Deus estava sobre alguns, não era como nós hoje que temos o Espírito Santo dentro de nós, então ele ficava sobre, e ele se retirou. Então se retirou, e aí o final da vida de Sansão foi triste também. Então exemplos a gente tem um bocado de gente que perdeu completamente. Isso a gente não pode perder de jeito nenhum. Eu pensei, não basta você ter talento, né? Não basta você ter capacidade, inteligência, força. Saúl, Sansão, tinha tudo isso, né? Muita inteligência, muita capacidade, muito poder, muita força, mas não basta, tem que ter obediência, né? Tem que ter obediência ao Senhor, e por isso eles perderam a presença de Deus, a intimidade com Deus. Deus se afastou deles. A gente não pode perder isso. Outra coisa que a gente não pode perder, irmãos, sabe o que é? Esse machado do prazer de fazer a obra de Deus, a disposição, o entusiasmo para você fazer o serviço do Senhor. Você não pode perder a capacidade de servir ao Senhor. Diga, eu não posso perder a capacidade de servir ao Senhor. Servir é fazer o serviço do Senhor, é trabalhar para Deus, é você se sentir útil nas mãos do Senhor, é você se envolver com a obra de Deus, é você deixar ser um instrumento nas mãos do Senhor. Isso que aconteceu com essa pessoa que eu estou me referindo, que era usado por Deus, hoje não é mais. E o pior, você nem saudade daquele tempo, você nem a falta disso, que está se acostumando. Triste. Terrível. Então, irmãos, perder a capacidade ou melhor dizendo, perder o prazer, a alegria, o entusiasmo, a empolgação de você servir o Senhor. Você gosta de servir a Deus? Você, por exemplo, não gosta de fazer alguma coisa na casa de Deus? Trabalhar no ministério, fazer parte de uma programação, você vem para os ensaios, você coopera, você está junto, você tem essa alegria, você tem aquele tempo para mim. Sabe por quê? Porque você não perdeu essa alegria, esse entusiasmo de servir ao Senhor. E eu quero dizer para você que isso é uma pérola que você tem. Isso é um presente de Deus. Irmãos, não perca isso. Quem tem esse machado? Não perca esse machado. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Não perca isso. Você deve conhecer gente que já perdeu isso. Não tem mais nenhuma vontade de fazer nada para Deus. Nenhuma vontade de fazer nada na igreja. Não tem nenhuma disposição, nenhuma vontade, nenhuma coragem, nenhuma empolgação, entusiasmo para nada. Não tem mais nada. Acabou. Gente que você conhece, que tinha antes e agora não tem mais, porque perdeu esse machado. Esse instrumento, olha, irmãos, eu atribuí aqui que são instrumentos espirituais, são instrumentos espirituais responsáveis pelo nosso avanço espiritual, nosso crescimento, nosso bem-estar, sabe? Pelo
misericórdia. Perceba logo, diga, o que é isso que está acontecendo comigo? Pelo amor de Deus. O que é isso que está acontecendo comigo? Que eu não estou mais com vontade de ir para a casa do meu Deus. Perder esse desejo de cultuar a Deus na casa de Deus. Perca isso nunca. Porque mesmo você não estando na sua cidade, não estando aqui, você estando fora, quem não perde, procura uma casa, da casa de Deus, uma igreja, onde quer que ela esteja, mas vai cultuar a Deus na igreja. Não fica de jeito nenhum em casa, vai cultuar a Deus. Isso é uma coisa que a gente não pode perder. Amém, queridos? Não pode perder, porque o estar na casa de Deus, cultuar a Deus junto com meus irmãos, isso me traz força espiritual. Sabia disso? Isso me traz alegria na minha alma, traz até cura para o seu interior, cura para a sua alma, cura para o seu corpo. O estar na casa de Davi diz que há milagres para aqueles que habitam na casa de Deus. Você que está na casa de Deus, qualquer hora, qualquer instante, qualquer culto, seja ele 5 da manhã, seja vigília, culto matutino, culto de doutrina, escola dominical, Deus pode curar você da dor de enfermidade. Sem que seja, eu quero mais dizer a você, sem que seja preciso eu chegar lá e orar, repreenda, Senhor, a enfermidade do teu filho, ou irmão, vamos orar pelo irmão para ele ser curado, sem que precise ninguém tocar no assunto, Deus pode te curar a qualquer momento na casa dele. Só em você está, você vem para a casa do Senhor e o Senhor sabe que você está enfermo, mas você vem a si mesmo para a sua casa porque você deseja cultuá-lo. Aí o Espírito Santo chega perto de você e cura a tua enfermidade. Sabe disso? Nunca perca esse desejo. Isso aqui eu estou falando para vocês porque nenhum de vocês aqui perderam isso. Diga graças a Deus. Nenhum, porque os que perderam não estão aqui. Porque não tem mais vontade de vir para o culto de sexta-feira. Não tem mais vontade. Nenhum. Mas eu estou dizendo para você, não perca isso. Essa coisa linda, esse desejo que você tem, você saiu de casa, ninguém foi lá te arrancar, ninguém te obrigou, você viu, você disse, hoje é sexta-feira, é dia que eu vou ouvir uma palavra do meu Pai. Amém? Eu chego, não perca isso, não perca o culto. Crente não pode deixar de cultuar na igreja, sabe? Não pode ter a alegria de cultuar o Senhor. A oração não pode perder a necessidade da oração. A vida de oração, o desejo da oração, a oração junto ao jejum, irmãos, é uma ferramenta espiritual que não pode ser perdida. Quem aqui faz jejum na sua vida? Pelo menos umzinho. Oração com jejum, crente que ora, o crente, irmãos, que ainda está assim, olha, ele pode até parecer fraco, mas se ele ainda está com essa capacidade de fazer isso, esse exercício espiritual, lança mão dessa ferramenta na sua vida. Dizer, eu vou orar e vou jejuar hoje, vou passar hoje, amanhã toda jejuando. Vou jejuar, vou ter esse dia para jejuar, essa sexta-feira, esse domingo pela manhã, esse dia eu vou tirar para jejuar do Senhor. Tenha misericórdia de mim, me fortaleça. E você jejua e você ora. Isso é maravilhoso. Isso é uma ferramenta tremenda. E através disso você pode se achar muito fraco, mas se você ainda faz isso, com essa ferramenta, você vai se levantar. Você vai se renovar, você vai se revestir e você vai alcançar todas as suas vitórias. Não perca a capacidade de orar e jejuar. Diga para o seu irmão. Diga isso para o seu irmão. Crente não pode esquecer disso, de que tem que orar e jejuar. Isso é um exercício espiritual que a gente tem que fazer na nossa
A gente precisa disso, irmãos. O temor do Senhor, o senso de fidelidade a Deus, que tu não pode perder isso de jeito nenhum. São coisas, eu estou falando de coisas que não podem ser perdidas de jeito nenhum. Esse senso de fidelidade a Deus, porque quando o pecado entra na nossa vida, irmãos, e se instala, o pecado, ele pode pegar qualquer um de nós, ele pega, e todos nós aqui erramos e pecamos todos os dias. Agora o problema é deixar que esse pecado se instale, crie raiz na sua vida. Se você deixar que ele faça um ninho, uma raiz, e se segure aí, irmãos, você vai perder a percepção espiritual. Você não vai perceber o quanto você está distante de Deus. E aí você pode se acostumar a se distanciar de Deus. Quando o pecado ele cria raiz, aí você vai perder essa capacidade de perceber. Você não vai mais perceber o quanto você está se distanciando de Deus. Isso é muito perigoso. Então, não perder de jeito nenhum o senso da fidelidade a Deus. Cuidado. Se preocupe em ser fiel a Deus. Quando se perde o senso de fidelidade a Deus, é quando se diz assim, uma pessoa, ela pratica qualquer coisa e não está mais preocupada de que aquilo ali venha ferir a Deus, a santidade de Deus, ou venha quebrar o princípio da palavra de Deus. Ela não está mais preocupada com isso, hein? Lembra Daniel estava lá no palácio, e aí vieram todos os moços, e eles tinham que comer aquelas comidas, beber aquele vinho do rei, e aquela coisa toda. Ele estava ali participando de um concurso, ele estava aventurando um emprego altíssimo, ele estava ali como os jovens hoje estão se preparando para o mercado de trabalho, querendo galgar o maior espaço possível, o patamar possível. Ele estava ali, mas na hora em que chegou o ponto em que aquilo que ele ia fazer iria quebrar o princípio da palavra de Deus, ele disse não. Isso chama-se senso de fidelidade a Deus. Diga, senso de fidelidade a Deus. Mas tem gente que é assim, não quer nem saber. Mas a oportunidade é grande, a proposta é boa demais. Isso é besteira, não quer mais saber disso. O negócio é aproveitar agora e querer aquilo ali. Se eu perder essa oportunidade e tal, e aí passa por cima dos princípios da palavra de Deus, bota Deus para trás, esquece dos valores espirituais, deixa para lá e vai. Falta de senso de fidelidade, senso de fidelidade a Deus. Não perca. Amém? Não pode perder não. Pode chegar para você qualquer proposta grandiosíssima, qualquer oportunidade excelentíssima. Se isso vier para você, se isso for algo que venha a quebrar alguns princípios da palavra de Deus, a passar por cima dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, aí, se você tem senso de fidelidade, você vai na hora rejeitar. Você vai na hora rejeitar. Amém, queridos? E você vê que, pelo que Daniel falou, era para ele já ter sido excluído, já ter perdido a vez, a oportunidade. Ficou para trás. Mas foi o contrário, Deus honrou. Deus sempre honra aqueles que lhe são fiéis. Seja fiel a Deus. Amém? Não perca isso. Esse senso da fidelidade a Deus são coisas que eu coloquei porque eu acho que a gente não pode perder de jeito nenhum. Eu coloquei cuidado para você não perder o senso também de espiritualidade. Diga senso de espiritualidade. O senso espiritual, a capacidade de você enxergar valores espirituais, o valor das coisas espirituais. Não perca essa capacidade de você distinguir o que mais tem valor na sua vida, e o que mais tem valor são as coisas espirituais. Se você perde
Você vai ficar uma pessoa mundana e profana. É um crente mundano, crente profano, feito Esaú. Lembra de Esaú? Esaú foi chamado de profano, porque ele desprezou o valor das coisas espirituais, que era o direito de primogenitura. Então ele trocou aquele direito, um privilégio que era algo dado por Deus para a sua família, e ele, como primogênito, recebeu aquele direito. Ele não viu, não enxergou, não percebeu, não valorizou isso e por um prato de letrinhas ele trocou. Foi chamado de profano. Então quando a pessoa perde esse senso de espiritualidade, deixar de valorizar mais as coisas espirituais, é uma pessoa profana. É um crente, não precisa desviar para isso não. Precisa desviar para isso não. Continua crente, continua na igreja, mas profano. Valoriza mais as coisas da carne do que as coisas do espírito. Valoriza as coisas mais do mundo do que as coisas de Deus, as coisas do céu. Valoriza mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Tem crente assim? Não, mas tem. Está cheio, as igrejas cheias assim, de gente que é muito materialista, muito mundana. Mundana que eu falo, gente daqui que valoriza as coisas da terra, do mundo, terrenos, e não dá valor às coisas espirituais. Não pode perder. Se você perde, você vai ficar um crente louco, fofo e baloso, sem graça, vazio de Deus. Eu tenho que valorizar mais as coisas espirituais. Você tem que valorizar mais as coisas espirituais. Amém, irmãos? Trabalha, estuda, dinheiro e tudo, mas o que é mais importante é minha relação com Deus, é minha vida com Deus, é o trabalho de Deus. O que está em primeiro lugar na minha vida é Deus. Deus está em primeiro lugar. Não pode se esquecer disso. Amém, queridos? Deus é Deus. Eu sou um certo. Antes de ser, se você tem profissões, antes de você ser o profissional que você é um crente. Antes de você ser qualquer coisa, você tem que lembrar, antes de tudo, eu sou servo de Deus. E o que tem mais importante na minha vida, mais do que bens, mais do que casa, mais do que emprego, mais do que dinheiro, mais do que talento, mais do que curso, mais do que diploma, mais do que isso, mais do que gente, mais do que amigo, mais do que tudo que tem mais importante na minha vida é porque eu sou serva do Deus Altíssimo. Deus é o meu Senhor. Eu sou serva de Deus. Isso para mim é a minha credencial mais alta, maior, é ser chamada serva de Deus, servo de Deus. Senso de espiritualidade. Você não está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Está compreendendo? Por favor, guarde isso, viu? Porque para você perder isso, meu irmão, é 2 tempos. É rapidinho. Você pode perder isso rapidinho. E você pode perceber isso quando você, entre as escolhas da sua vida, as atitudes da sua vida, você pode se dar conta disso. De que para você, as coisas desse mundo e as coisas materiais têm mais valor do que as coisas espirituais. Cuidado, não perca isso não. Porque você perdendo essas coisas, você vai perdendo. Uma pessoa que perdeu essas coisas que eu estou falando, e hoje não tem mais nada, ela não perdeu tudo do dia só não. Escute só. Ela não perdeu tudo assim do dia para a noite não. Foi perdendo aos pouquinhos. Perde um. Aí daqui a um tempo, perde outro. Sorrateiramente vai perdendo, devagarinho, muito lento, sem perceber, percebe. Vai perdendo. Ele não perde assim
de Sansão. Foi para uma cidade e lá tomou uma jovem por mulher. E o seu pai disse: não faça isso. Não tome essa moça, essa mulher do meio desse povo para ser sua mulher. Não faça. O seu pai, o pai dele advertiu, mas ele não ouviu. Tem crente que assim não escuta o pastor. O pastor dá conselho, a pastora dá conselho, os irmãos dão conselho, o pai dá conselho, todo mundo dá conselho, não quer ouvir ninguém. Não escuta ninguém. E Deus, é quem não escuta ninguém. Não escuta ninguém. Isso é quando a pessoa perde a capacidade de ouvir. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. O provérbio diz que nos muitos conselheiros tem sabedoria. É bom ouvir, escuta um, escuta o outro, escute, mas tem gente que não escuta. Perdeu a capacidade de ouvir. Tapou os ouvidos, não escuta mais. Não perca isso, amém, irmãos? A gente pode ser velho como for, sempre tem que estar dando ouvido. Ouvido a Deus, ouvido ao seu pastor, sua pastora, seu líder, o irmão, seu pai, sua mãe. Escuta, escuta. Amém, irmãos? Escuta. Escuta bem. Não perde a capacidade de ouvir. Diga aí para o seu irmão: não perca a capacidade de ouvir. Não perca. Irmão, perder a graça. Tem um versículo do Salmo 66, o versículo 20, que é curioso, diz assim, porque isso não se pode perder. O Salmo 66, o versículo 20 diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Não perca a graça. Diga, não perca a graça. Diga para o seu irmão: não perca a graça de Deus. Sabe o que é graça de Deus? Vou transmitir aqui em miúdos, uma linguagem bem popular para a gente entender. Sabe o que é a graça de Deus? A simpatia de Deus, a confiança de Deus em você. Ter graça de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele caiu na graça dos homens e na graça de Deus. Então, a gente que tem graça, fala disso, sabe? Fala dessa simpatia, dessa confiança. Tipo, eu gosto de Maria José, de graça. Né? É um exemplo real, verdadeiro. Não é fictício, é verdadeiro. Gosto dela. Ela, por exemplo, ela caiu na minha graça. Ela tem a minha graça. Por que ela tem a minha graça? Porque eu gosto dela. De repente, por causa de atitudes dela, do jeito dela ser, da maneira dela ser, a forma como ela me trata, nosso relacionamento. Então, ela tem a minha graça. Ela caiu na minha graça. Então, eu estou voltada para ela. Ela conta com a minha simpatia. O contrário seria alguém, por exemplo, que não é o caso nem de vocês aqui comigo, mas uma pessoa que eu não simpatizo. Então, uma pessoa que você não simpatiza, ela não caiu na sua graça. Às vezes não fez nada para você, mas não caiu na sua graça. Não tem jeito assim. Você diz: fulano não fez nada comigo, mas eu não sei porquê, eu não simpatizo com essa pessoa. Então, a pessoa já que você está já como se fosse uma barreira contra ela, não é? Você tem uma barreira. Então, você não está voltada para ela não conta com a sua simpatia. Se for alguma coisa, você já de repente até pode brecá-la, pode já evitar que ela receba alguma coisa, se contar com você, se depender de você já pode até evitar. Quer dizer, uma pessoa que não caiu na graça. Isso eu estou querendo dizer para você o que é graça. Amém? Então, graça de Deus é Deus gostar de você, é Deus simpatizar com você. Amém, querido? Você sabia que você tem a graça de Deus? Diga para o seu irmão: você tem a graça de Deus. Para começar, Deus te salvou.
Deus te libertou, Deus te curou, você ora, Ele escuta. Olha como Davi diz aqui: bendito seja Deus que não me rejeita a oração. É aquela graça de você, do filho que pede e o pai diz: mas ele é tão engraçado, é tão uma gracinha. Eu quero tanto bem esse menino, essa menina, que eu não vou deixar de dar. Aquele filho assim que o pai ama, que a mãe ama, que gracinha. Ele é uma graça. Então tudo que ele pede, o pai vai fazer tudo para dar. Amém, queridos? Você sabia que eu tenho a graça de Deus? Pode bater no peito e dizer: eu tenho a graça de Deus. Que maravilha! Você é muito querido por Deus. Deus gosta muito de você. Deus, quando você está orando, Deus tem maior prazer em você. Quando você está adorando, você vem para a igreja. Na sua vida, quem é que tem a graça de Deus? É uma pessoa que agrada a Deus. Agora, ela vai ter a minha graça se não me agrada? Vai, irmão? Uma pessoa vai ter a tua graça se não te agrada? Não, se aquela pessoa faz tudo para te desagradar, ela não vai ter tua graça. Não é verdade? Não vai ter. Se tudo que você faz é para me desagradar, e para me chatear, e para me incomodar, onde é que você vai ter minha graça? Não, vai ter minha graça porque você é a pessoa que me agrada. Quer ter a graça de Deus? Agrade a Deus. Então você está lá na rua negociando, mas você é uma pessoa reta, justa, tudo que faz é certo. Isso você está agradando a Deus. Tem a graça de Deus. Você não gosta de falcatrua, de enrolada. Você compra, paga. Não é daqueles que compra e não paga. Pega emprestado e não paga. Faz de conta que esqueceu. Esqueceu não, filho. Paga, porque você está devendo. Tem gente que tem essa mania. Pega emprestado e dá uma de doido. E nunca mais paga. Isso não agrada a Deus. Gente que tudo que vai fazer é uma enrolada no meio. Ei, irmãos, tem gente assim? Pelo amor de Deus. É uma coisinha errada, é uma coisa, sabe? Uma coisa desmantelada no meio. Isso não agrada a Deus. Você não só agrada a Deus aqui na igreja, não. Cantando, todo mundo aqui é bonitinho. É lá fora, ela não te atrapalha em casa. Você anda, irmão, tem que agradar a Deus com todos os seus procedimentos. Então, se você faz isso, você tem a graça de Deus. Tem a graça de Deus. Não perca a graça de Deus. Diga, não perca a graça. Olha aqui, tem gente que perdeu a graça de Deus. Na Bíblia tem história de muita gente que perdeu a graça de Deus. Perdeu a graça de Deus. Não perca não. Deus fica indignado contra você, chateado com você, aborrecido com você, triste com você. Perdeu a graça de Deus. Perda a graça de Deus. A graça de Deus é a bondade de Deus conosco, é a simpatia de Deus, a força de Deus. Tudo isso. Amém? A unção de Deus na nossa vida. Sabe outra coisa que você não pode perder? A dependência de Deus. Diga, a dependência de Deus. É quando a pessoa acha que não precisa mais de Deus para viver. Eu posso viver por minha conta própria, trabalhando, meu dinheiro, vou lutar, todo mundo vive do meu viver. Esse negócio de depender de Deus, não dou mais dízimo, não oferto mais. Perdeu a dependência de Deus. O entendimento de que você precisa depender de Deus, de que você depende de Deus, de que depende de Deus. Aí você vai querer viver pela o seu próprio entendimento, sua própria força, diz Salomão, lá em Eclesiastes, com a força do seu braço, vai viver segundo os propósitos do seu próprio coração, vai viver por sua conta própria, sem depender de Deus.
meio de Deus. Davi, por isso que Davi formou o segundo coração de Deus, desde pobrezinho até ricaço, que ele se tornou o homem mais poderoso na sua época, o maior rei de Israel, poderosíssimo. O que Davi tinha de ouro, de prata e de pedras preciosas, meu irmão, não se podia contar. Mas Davi disse: tudo que eu tenho vem de ti, Senhor. Vem do Senhor. Ao ponto de dizer assim: como é que eu posso te ofertar, te dar alguma coisa se eu não tenho nada? Eu apenas estou pegando o que tu me deste e te devolvendo, porque foi tu que me deste tudo que eu tenho. Davi disse: homem riquíssimo, poderosíssimo, disse isso. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo, de forma que eu não posso dar. Alguém dá alguma coisa a alguém quando aquilo que está dando é seu, mas eu não estou dando porque nada é meu. Eu estou apenas devolvendo, ele me deu e eu estou dando de volta. É dele. Davi disse isso lá em Crônicas 29. Amém, irmãos? A dependência de Deus. Diga: eu dependo de Deus. Nunca passe pela sua cabecinha, meu querido, minha querida, nunca deixe passar pela sua cabeça que você pode viver dependente de Deus, viu? Nunca deixe nem pousar, nem sonhe isso na sua cabeça, que você pode viver sem depender de Deus, porque você vai cair do cavalo. Você vai quebrar as pernas. Você vai quebrar? Você depende de Deus. E quando a gente tem esse senso da dependência de Deus, é bom porque a gente descansa em Deus. Se tem desemprego, se está faltando as coisas, a gente descansa, porque tudo vem de Deus. É Deus que nos sustenta. Quem crê nisso, irmãos? Se hoje te botarem para fora, você perder teu emprego, você não vai entrar em desespero, em depressão, vai querer pensar em suicídio, nada disso. Você depende de Deus, então Deus vai te sustentar. É a palavra que diz, o Senhor disse isso. Não se preocupe, filho. Eu sei do que você necessita e eu vou suprir todas as suas necessidades. Só busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém, amados? Então essas coisas, irmão, não podem se perder. A capacidade de adorar, a capacidade de você cultuar ao Senhor, de você orar, de você jejuar, esse desejo de ler a Bíblia, de ler aqui a palavra, o alimento que nutre a nossa alma, é a palavra, é o alimento que vai nos trazer forças espirituais. A palavra é um alimento, literalmente, comida para o nosso espírito, que vai manter ele de pé, forte. É a palavra. Você não pode se apartar da palavra, não perca o amor pela Bíblia, pela palavra, pela leitura da palavra, por ouvir a palavra. Dependa, saiba disso. A palavra para nós é tudo, amém, irmãos? É a nossa força, quando a gente busca orientação, força, direção para a nossa vida. É a bússola que orienta a gente no escuro, no perdido, no campo perdido. É a palavra de Deus. Não perca isso. Gente que não tem mais vontade de ler a Bíblia, não estuda mais a Bíblia, não desprezou a Bíblia, desprezou a oração, desprezou o povo, pelo amor de Deus. São coisas que a gente não pode perder. Então, pensando nas perdas, aí eu me lembrei desse Machado. São instrumentos que a gente não pode perder. Agora, se perder, aí Eliseu disse assim: onde foi que caiu? Diga, onde foi que caiu? Isso nos remete a entendermos que é necessário a gente se dar conta de o que foi que aconteceu para que a gente perdesse aquilo ali. Qual foi o momento que você começou a perder isso? A partir de quando você começou a perder isso aí? Quando aconteceu o quê? O que foi que chegou na sua vida que levou você a perder isso? Onde foi? Ou seja, você precisa se conscientizar, se dar conta, primeiro, de que perdeu. Ele gritou: ai, meu Senhor, meu machado,
machado só batendo. É um trabalho inútil, tem que ter um machado. Então tem gente aí continuando, perdeu, não sabe nem que perdeu, e continua batendo só com o cabo do machado. Perceba logo que você perdeu, grite, e Deus, na figura do profeta Eliseu, pergunta onde você caiu. Onde foi que caiu esse machado? Quando foi que caiu? O que foi que aconteceu? A partir de quando? A partir daquele momento que aquela pessoa falou aquilo comigo, eu fiquei triste. E a partir daí eu fiquei desanimado. E aí eu fui desanimado. E aí eu fui perdendo o entusiasmo, fui perdendo a graça. Eu fui perdendo, pronto, ali. Então tem que partir daquele momento. Então vai ter que ter o quê? Restauração daquele momento. Recuperação daquilo ali. Perdão, confissão, reconciliação. Enfim, onde caiu? Amém, amados? Veja onde caiu. E aí ele mostrou, mostre o lugar. Ele mostrou, o texto diz, ele mostrou o lugar. Isso fala da consciência nossa. Não pense você que se você perder essas coisas, atenção. Eu e vocês podemos perder qualquer uma dessas coisas e até todas elas. E ficarmos um pau seco, sem fazer mais nada na vida. Mas, se nós percebermos que estamos perdendo algum valor desses, algum instrumento importante desses na nossa vida, nos darmos conta rápido, pedirmos a Deus a recuperação da nossa vida, Deus nos restaurará. O profeta Eliseu recuperou, ele lançou um madeiro, aquele madeiro fala da cruz, fala de Jesus. O madeiro de Jesus foi crucificado. Então, aquilo ali é um simbolismo. Aquele madeiro já estava falando de Jesus. É Jesus que nos resgata. É Jesus que nos traz de volta, que nos restitui, que nos restaura. Amém, amados? Você tem Jesus Cristo? Diga, eu tenho Jesus. Você tem Jesus, né? Jesus é tudo, Ele faz tudo na nossa vida. Então, mostra o lugar. Se conscientize, porque se você perder, não se der conta, você vai ficando assim, aguado, desanimado, anêmico, perdeu graça, perde a unção, perde o entusiasmo, a empolgação, a alegria,